Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de número 61, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, né? Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência aqui, de vez que por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz numa conversa descontraída, especialmente porque após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos. Então, torna-se dessa maneira mais difícil manter um clima de absoluta vigilância. Então, veja bem, o representante de Jesus aqui na Terra, o médium que se diz verdadeiramente espírita, ele deve entender que, acima de tudo, compromisso, responsabilidade, disciplina. Por mais que o grupo permaneça uma semana sem se ver, isso não dá o direito ao grupo de que, quando se reúnem na próxima semana, que busquem um cômodo na casa espírita para os tapinha nas costas, as anedotas, as fofoquinhas, o time do futebol, o time do coração que perdeu e tudo mais. Adentrou a casa espírita, zíper na boca, zíper no pensamento. A pessoa está com vontade de contar uma anedota, contar uma fofoquinha, com todo respeito. É melhor, por mais que é preciso disciplina, porque nós temos que nos conter, gente. Eu, às vezes, não sou melhor que ninguém, mas eu, às vezes, sinto vontade de comentar tantas coisas com os meus amigos, e às vezes eu tenho comigo 50 coisas para comentar. Eu comento uma ou duas. Porque durante aquele período que eu estou ali conversando com meus amigos, eu analiso tudo. Inclusive eu me coloco no lugar dos meus amigos para saber se eles suportam ou como eles agiriam ou reagiriam. Então, eu sempre me pergunto, se eles agissem dessa forma para comigo, como eu agiria? Então, eu percebendo que eu agiria de uma forma contrária, eu prefiro abortar o assunto. Eu não falo nada. Às vezes eu estou conversando com os amigos, devido à vidência, eu vejo vários espíritos familiares. Não é toda hora não, gente. Porque tem disciplina também, de lá também, né? Mais de lá do que de cá. Uns chegam e me pedem para me dar um recado.
Mas eu percebendo a pessoa ou as pessoas num frenesi, num emocional assim totalmente desestruturado, eu me calo. Aí você pode me dizer, mas você se cala? Você desrespeita os espíritos. Não. Nós, na condição de médios, nós devemos disciplinar também o desejo dos espíritos. O médio disciplinado, ele é o único responsável por disciplinar os espíritos que lhe apresenta através do campo vibracional, através da vidência, da visão, aliás, ou através da audição. Nós não podemos tudo que os espíritos nos diz passar adiante. Nós temos que ter um pouco de respeito. Então, os médios sérios, eles não têm nada que procurar um cômodo para ficar com fofoquinha, descontração, anedota da semana, a última novidade da semana, porque você ficou sabendo da última, fulano? Não. Ah, então deixa eu te contar. É preciso entender que, como já dissemos no vídeo anterior, vamos repetir. As paredes físicas, elas existem para nós. Elas não existem para os benfeitores espirituais. E tudo que nós conversamos numa sala fechada, para nós, interfere no andamento dos trabalhos de toda a instituição espírita. Já que não existem para os benfeitores espíritas as paredes que nos cercam fisicamente. Porque não é cercar o corpo físico, é cercar os nossos sentimentos, os nossos desejos, ódios, mágoa, ressentimento, raiva, desequilíbrio de toda a espécie. Mas é preciso entender que é necessário que os trabalhadores aprendam isso nas 5 obras básicas da codificação da doutrina. Né? Nós somos rigorosos na questão de disciplina? Sim. Mas e aquelas casas que abrem uma exceção? Olha, se você abre a exceção para um boi, você vai ter que abrir exceção para a boiada toda. Então não abra exceção para ninguém. Porque se você abrir exceção para um boi, você vai ter que abrir exceção para toda a boiada. Então, se disciplina é disciplina, vamos colocar em prática. Mesmo que o presidente ali diga a seguinte coisa, diga as seguintes frases. Meus amigos, eu sei que faz uma semana que todos aqui não se vê. Eu sei que todos gostariam de conversar um pouquinho um com o outro. Mas vamos nos concentrar no compromisso e na responsabilidade que temos hoje na casa espírita. Vamos deixar para depois dos términos dos trabalhos. Aí lá fora, né? Nós vamos pedir os mentores espirituais mentalmente. Isso pode. Que nos cerque com um campo vibratório de proteção
para que possamos conversar lá na rua, uns com os outros. Aí aquela conversa da semana. Você entendeu? E não conversa relacionada aos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Médiuns, aprenda mais essa. Nunca que comente ao deixar a sala mediúnica de desobsessão, nunca que comente lá fora o que aconteceu dentro da sala de desobsessão. Usando aquele termo simbólico assim, ó. Se Jesus te aparecer lá na rua e perguntar, meu filho, o que aconteceu lá na reunião mediúnica lá hoje de obsessão? Mestre, eu não tenho permissão para dizer. Você consegue entender essa minha colocação? Isso significa que nós não estamos desfazendo o mestre, pelo amor de Deus. É colocando o mestre como sendo o ponto máximo, em todo sentido, de respeito. Se com Jesus, que é com Jesus, nós não podemos relatar a ele o que aconteceu lá dentro da sala mediúnica, você entende que isso é uma história, né? Porque Jesus sabe de tudo. Imagine com as outras pessoas ali da casa espírita. Oi, fulano, vem cá. Pois não? Atender lá dentro aquele meu obsessor? Não sei. Ah, mas você estava lá dentro, você não sabe? Não sei. Você não sabe ou você não tem permissão? Os dois. Não sei e não tem permissão. Ou sei e não tem permissão para falar. Porque a partir do momento que você comenta lá fora tudo que aconteceu, ou algo que aconteceu, ou, né, lá dentro da reunião mediúnica de obsessão, aquelas energias interferem nos andamentos dos tratamentos que aquele irmãozinho necessitado recebeu, podendo até ele ser atraído para junto de você. O negócio é muito sério, gente do céu. Eu fico analisando, tem hora, e eu penso comigo assim, eu vou sofrer um aneurisma cerebral. Ah, eu já até sei do que eu vou desencarnar. É de aneurisma cerebral. Porque eu acho que não tem quem se preocupa tanto com estas questões, tanto quanto eu. Se eu pudesse, não é por aí não, tá? Se eu pudesse, eu abria a cabeça de todo mundo e colocaria tudo isso lá dentro. Mas não é por aí. Isso é apenas uma colocação, com todo respeito que você merece, você entendeu? E não acredite também em mim, não. Busque isso nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, porque tudo isso que eu sei, 20% eu amealhei nas 5 obras básicas da doutrina e 20%. 10% eu consigo amealhar aqui no livro Diálogo com a Sombra de Hermínio Corrêa Miranda. E 70% eu estudo de lá. Agora, se você quiser ir comigo para lá, para nós estudarmos junto lá, de lá o ensino é diferente do de cá. O ensino de lá é diferente do ensino de cá. Basta te dizer que 1 hora de estudo de lá corresponde-se a 1 ano de estudo aqui. 1 hora de estudo de lá corresponde a 1 hora de estudo aqui. Então nós sabemos de tanta coisa. Olha para você ver. Tem 2 livros que para nós são livros facílimos, que é o livro Evolução em 2 Mundos e nos Domínios da Mediunidade e Mecanismo da Mediunidade. Tem pessoas, a gente respeita, tem pessoas que pensam assim, Jesus, Maria e José,
Isso é livro para cientista. Não, não é livro para cientista. É livro para qualquer pessoa que se interessa pelos desígnios das leis do Criador. Ninguém exige perfeição nossa de primeiro instante, porque perfeito é só Deus. Mas nós precisamos agir com responsabilidade. Então, frequência aqui, ó. Sequência. Então, com frequência, os espíritos nos demonstram, depois no decorrer dos trabalhos, que se achavam presente a conversação prévia. Aqui, ó, para você ver. No decorrer dos trabalhos, os espíritos, eles nos demonstram que se encontravam, né? Os espíritos nos demonstram, depois, no decorrer dos trabalhos, que se achavam presente a conversação prévia. Por que os espíritos se encontravam presentes na conversação prévia? Porque não existe paredes aos espíritos. Existe parede para nós. Fechemos as portas. Ora, é lógico que nós não vamos conseguir entrar. Mas os espíritos superiores, essa matéria não existe para eles. Os espíritos inferiores, com a ajuda dos mentores espirituais, eles são levados aos departamentos, às casas espíritas, os mentores espirituais que os auxiliam. Por isso, quando menos espera, eles já se veem lá dentro da casa espírita, sem perceber que já superaram aquele obstáculo das paredes. Nós já dissemos isso, como que os espíritos inferiores adentram as nossas casas, através dos nossos desequilíbrios morais. Não é pelo fato de você deixar a porta fechada ou a porta aberta da tua casa. É através do teu desequilíbrio moral, né? Sempre que, coçando os olhos aqui, vê bem, se fosse outra pessoa, fala assim, é algum obsessor que está coçando teus olhos, Luiz. Não, é alergia mesmo, não tem nada de obsessão aqui. Porque todas as pessoas culpam os espíritos, né? Sempre que a conversa descamba para assuntos menos nobres, eles fazem uma advertência amiga. Os benfeitores fazem uma advertência amiga. Sempre que o assunto ali do grupo se escambam, né? Por um lado, assim, menos educativo, né? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, anedotas, piada, isso não é coisa que deve se ficar contando dentro de uma casa espírita. Eu acho que o representante do Cristo, ele deve assumir uma certa postura de transformação moral, ontem melhor que hoje, amanhã melhor que hoje. Evitar um pouco anedotas na rua, evitar um pouco de anedota em casa, piada, evitar um pouco churrasco, evitar um pouco bebidas, cigarro, cafeína, principalmente nos dias de trabalho. Ora, gente, espiritismo significa reforma íntima. Reforma íntima é transformação de hábito, de comportamento e de atitude. Quais são as tuas atitudes? Como você se comporta no teu trabalho? Você é daquele tipo que fica
dando tapa nas costas de todo mundo, fica beijando todo mundo e fica mandando bilhetinho de amor para um, para outro, para um, para outro. Vamos mudar esse comportamento. Ah, mas eu já estou velho, não dá mais tempo. Não existe velho não, gente. Velho no bom sentido, com todo respeito, é só o corpo físico. O espírito, ele é eterno. Ou melhor, o espírito ele é imortal, eterno é Deus. Você sabia disso, né? Eterno é Deus. Nós somos imortais. Nós não somos eternos. Ai, Luiz, pelo amor de Deus, confunde não. Nós não somos eternos. Um dia nós passamos a existir. Mesmo tendo todos nós na condição de centelha, desagregado do todo. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ali, tanto é que a doutrina nos esclarece: Deus, Espírito e matéria. Essa tríade, Deus, Espírito e matéria. Então, o Espírito é constituído de um elemento que só Deus sabe. Mas nem um. Jesus sabe? Não. Ai, Luiz, você vai ser excomungado. Ai, graças a Deus, eu podia ser excomungado mesmo. Eu podia ser. Mas acontece que eu estou tão feliz que eu não vou ser. Porque Jesus também está em processo de evolução igual a mim, igual a você. Você entendeu? Então, Deus. Eu vou usar para ficar mais fácil. Deus é um elemento. O Espírito é um outro elemento. E a matéria é um outro elemento. A matéria, os cientistas, aqui na Terra, no nível que nós nos encontramos, e os espíritos evoluídos no universo e nos universos, por todas as dimensões, esses espíritos evoluídos, eles conseguem, sim, especificar todos os elementos de todas as matérias. Todas as, no plural, porque não existe a matéria, e sim as, porque existe um número inimaginável de matérias que serão descobertas ainda, só ainda não foram devido ao nosso nível evolutivo. É aquilo que eu costumo dizer. É evoluído? É. Então é fácil. É fácil resolver a situação. Não é? Não. Ah, então vai dar um pouquinho de trabalho. Então, pedindo que fiquem nos temas de caráter doutrinário, ou pelo menos em conversa neutra, os mentores têm hora que eles se manifestam pedindo ao grupo, olha, né? Ficam nos temas doutrinários, ou pelo menos em conversa neutra, pelo amor de Deus aí, gente. Vocês estão falando mal da vida dos outros, está atrapalhando o andamento das casas. Quer isso dizer que são proscritos dessas conversações prévias, por motivos mais que óbvios, os comentários sobre o crime da semana. Não é assim? Quase sempre é assim, né? Deixa eu te contar, você ficou sabendo da última que aconteceu essa semana? Não, menino. O quê? Mas você não tá sabendo? Não. Aí gera aquele suspense. E tem gente que é tão curioso e curiosa que dá até dor de barriga. Eu sou um deles. Eu fico na curiosidade. E quanto me falam, sossego. Às vezes eu costumo assim até comprar chocolate para poder convencer a pessoa a falar. Fala, eu te dou um chocolate, eu te dou 2, eu te dou 3. Fala! E se a pessoa não fala, eu pego no pescoço e aperto e chacoalho para lá. É brincadeira.
É só para esparecer, né? Mas tem pessoas que são assim, né? Curiosas, nossa senhora. Tá aqui. Então, sobre o último casamento do astro da novela, a piada do dia ou a derrota do nosso time do futebol. Olha o que... Depois eu falo que espírita não é santo. Muitas pessoas podem pensar assim, Luiz, você fica doido. Hermínio Coelho está dizendo isso aqui. Vê lá se na casa espírita é lugar de ficar com esse tipo de papo. É a mesma coisa em velório. É a mesma coisa em velório. Você já parou para analisar os papos que ventilam no velório? Depois que a pessoa chega ali próximo ao, né, defunto e faz ali uma oração, depois ele sai por ali louco para saber do que a pessoa morreu. O que aconteceu com ele? Câncer? Nossa, quanto tempo? Quantos meses? Estava em tratamento? Recebeu quimioterapia? Recebeu isso? Recebeu aquilo? Ah, pelo amor de Deus, gente! O importante é saber que o indivíduo desencarnou. Pronto. Ponto final. Mas é aquela curiosidade. Aquilo ali faz um mal tão grande àquele que desencarnou, se ele ainda, por acaso, ainda se encontra por perto, que eu posso dizer 95% ainda se encontram ali assistindo o próprio velório. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo hoje.